Ah, o livro do Êxodo. Olha, mesmo quem nunca abriu uma Bíblia, sabe, conhece as cenas, as 10 pragas, o Mar Vermelho se abrindo. Mas o que a gente vai ver aqui é que essa história é muito, mas muito mais do que um filme épico de efeitos especiais. Na verdade, ela é tipo a espinha dorsal de toda a narrativa bíblica. É o grande modelo para a libertação e para a formação de um povo. Pois é. A história vai muito além de um único milagre, por mais espetacular que ele seja. O Êxodo se apresenta como o roteiro mestre da redenção. Um padrão, sabe? Uma fórmula que vai se repetir de várias formas dali para frente. Então, bora mergulhar nessa estrutura para entender como ela funciona. Para começar, o próprio nome do livro já entrega muita coisa. Êxodo, né, que a gente usa, vem do grego, e é bem direto. Significa a saída, a partida. Mas o nome original mesmo, em hebraico, é Shemot, que quer dizer nomes. E isso, olha, é simplesmente genial. Por quê? Porque ele conecta a história de uma forma direta com o finalzinho do livro de Gênesis. É como se o texto dissesse: ei, presta atenção, essa não é uma história nova, não. É a continuação daquela saga familiar que a gente acompanhou, só que agora eles vão virar uma nação. Para a gente não se perder nessa jornada, é bom ter em mente que a história toda se apoia em 3 grandes pilares, 3 temas centrais. O primeiro, claro, é a redenção, a libertação da escravidão. O segundo é a aliança, que é o momento em que esse grupo de ex-escravos ganha uma identidade, uma espécie de constituição. E o terceiro, que é talvez a chave de tudo, é a presença. O objetivo final, veja bem, não era só sair do Egito, era chegar a um ponto em que Deus pudesse habitar bem no meio deles. Vamos lá, então. O primeiro ato é a ação do começo ao fim. Pensa só, é a história de um povo inteiro escravizado que decide desafiar a maior superpotência do mundo antigo, o Egito. É basicamente um Davi contra Golias, mas em escala nacional. A tensão é altíssima. E claro, no centro de toda essa ação está a figura de Moisés. A vida dele é um roteiro de filme, sério. É perfeitamente dividida em 3 atos de 40 anos. Imagina, primeiro, 40 anos como um príncipe do Egito, aprendendo como o poder funciona, ali, por dentro. Depois, 40 anos como um pastor exilado no meio do deserto. Um tempo de desconstrução total, de redescoberta. E só então vem os 40 anos finais, como líder do Êxodo. A narrativa constrói a vida inteira dele como uma longa preparação para essa missão específica. Então, quando Moisés confronta o faraó, a gente tem que entender que o texto não está descrevendo uma simples disputa política, sabe? A escala é cósmica. A narrativa pinta isso como uma verdadeira guerra celestial acontecendo aqui na Terra. É o Deus de um bando de escravos contra todo o panteão dos deuses poderosos do Egito. E a forma como isso é construído é simplesmente fantástica. Cada uma das 10 pragas é um ataque direto, cheio de simbolismo. Por exemplo, a água do Nilo, que era a fonte da vida no Egito, personificada no deus Rabi, vira sangue. As trevas, que duram 3 dias, é uma humilhação direta a Amon-Ra, o todo-poderoso deus Sol. E a praga final, a morte dos primogênitos, vai direto no topo da pirâmide, atinge o próprio faraó, que era considerado um deus vivo. É uma demolição teológica, passo a passo, de todo o sistema de poder do Egito. E aí vem o grande finale desse primeiro ato, a travessia do Mar Vermelho. A cena é retratada como muito mais do que só uma fuga espetacular de cinema. É o momento exato do nascimento da nação de Israel. É como se fosse um batismo nacional, sabe? As mesmas águas que salvam o povo são as que engolem o exército que os oprimia. É a ruptura final, o corte definitivo com o passado de escravidão. Ok, a gente viu que a história é épica. Não tem como negar. Mas agora a gente chega naquela pergunta, né? Aquela que sempre aparece quando a gente lida com textos antigos como esse. A pergunta é, essa fuga em massa, com todos esses detalhes incríveis, ela aconteceu de verdade? Bom, a resposta, como acontece com quase tudo na história antiga, não é um simples sim ou não. Olha, no mundo acadêmico existem principalmente 2 grandes teorias sobre a data. A primeira é a chamada data antiga, que coloca o Êxodo lá por volta de 1446 a.C. Essa data é calculada com base na cronologia que a própria Bíblia apresenta. Já a segunda, a data tardia, coloca o evento por volta de 1250 a.C. Essa é a preferida de muitos arqueólogos, principalmente porque coincide com o reinado do famoso Ramsés II. O grande desafio aqui é que a arqueologia, ela não nos dá uma prova definitiva preto no branco.
Não existe nenhum papiro egípcio que diga algo como: atenção, os escravos hebreus fugiram hoje. Por outro lado, a gente tem a estela de Merneptah, que é uma inscrição em pedra de mais ou menos 1210 a.C., e essa é a primeira vez fora da Bíblia que o nome Israel aparece, já mencionando um povo em Canaã. Então, o debate continua acirrado. Foi um evento histórico único, uma memória cultural ou um poderoso mito de fundação? Bom, deixando um pouco de lado esse debate histórico e voltando para a história que o livro conta, a gente chega no segundo ato. O povo está livre. Ok. E agora? Porque uma coisa é ser livre da escravidão, outra, bem diferente, é ser livre para alguma coisa. Livre para quê, exatamente? E é exatamente aqui que a história dá uma virada genial. A narrativa deixa muito claro que o objetivo nunca foi só a liberdade da escravidão. O objetivo principal era a liberdade para algo novo, para formar uma nova sociedade, uma comunidade com um jeito diferente de viver, baseado numa aliança com o Deus que os libertou. E o mais interessante é o formato dessa aliança. Ela é estruturada exatamente como um documento legal, super comum naquela época, um tipo de tratado entre um rei poderoso e seu povo. A estrutura é sempre a mesma. Primeiro, o grande rei se apresenta. Depois, ele faz um histórico, listando tudo de bom que já fez. Tipo, lembrem-se, fui eu que tirei vocês do Egito. Aí vem as cláusulas do contrato, ou seja, as leis. E, por fim, as consequências. Bênçãos se cumprirem o acordo e maldições se quebrarem. É um pacto formal mesmo. Bem no coração desse pacto estão, claro, os famosos 10 mandamentos. E eles têm uma simetria muito legal. São divididos em 2 tábuas ou 2 categorias de responsabilidade. A primeira parte tem a ver com a relação vertical, a relação com Deus. A segunda parte foca na relação horizontal, ou seja, a relação entre as pessoas. É basicamente a constituição dessa nação que está nascendo. E junto com a lei, o livro detalha as plantas para uma construção muito, mas muito específica: o tabernáculo. A melhor forma de entender o tabernáculo não é pensar nele como um templo, mas sim como um palácio móvel, a casa portátil do rei divino que agora estava guiando essa nação pelo deserto. A ideia central era que a presença de Deus, que antes estava isolada lá no topo do Monte Sinai, pudesse finalmente descer e acampar, literalmente, no centro do acampamento do povo. Só que é bem nesse ponto que acontece a grande ironia, a maior crise de toda a história. Enquanto Moisés está lá no topo da montanha, recebendo as leis, incluindo, claro, a que proíbe a adoração de ídolos, o povo lá embaixo está fazendo o quê? Construindo um bezerro de ouro para adorar. Eles quebram a aliança no exato momento em que ela está sendo firmada. É o ponto de maior tensão da narrativa. E é justamente essa crise que vai nos levar ao verdadeiro clímax e ao legado mais profundo do livro do Êxodo. A pergunta é: o que sobra depois de uma quebra de confiança tão grande? Olha, o final do livro é surpreendente, porque ele não termina com o povo chegando na Terra Prometida, que é o que todo mundo esperaria, né? O clímax é completamente outro. O livro termina com a construção do tabernáculo finalmente pronta e a glória de Deus, em hebraico a kabod, descendo e preenchendo aquela tenda de uma forma tão intensa que nem Moisés conseguia entrar. E essa é a grande sacada da história. O verdadeiro destino da jornada não era um lugar, era a presença de Deus habitando no meio do seu povo. E é bem ali, logo depois da traição do bezerro de ouro, quando a aliança precisa ser refeita, que a narrativa nos entrega uma das passagens mais importantes de todas. Deus se revela a Moisés descrevendo a si mesmo. E essa descrição do seu caráter, como compassivo, misericordioso, se torna a declaração sobre Deus mais citada em todo o resto da Bíblia. Pensa nisso. É da maior falha do povo que nasce a definição mais clara sobre quem Deus é. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final para a gente pensar. Esse paradigma antigo do Êxodo, essa jornada que vai da escravidão para um serviço com um propósito, que sai do caos para a ordem de uma aliança, de que forma será que esse modelo de redenção ainda ressoa, ainda é contado e buscado no mundo de hoje?